Aí, alô meu povo. Carro pipa já foi-se embora. Deu certo, foi Zelim? Foi. Aí. Fala aí pra nós. Agradecer a Deus, Zelim, primeiramente. Senhora abençoe nós todos, Aí. seu Francisco e meu Padre Cícero. Amém, amém, Zelim. Coração de Jesus. Agradecer a Deus Saúde e felicidade. Quando Deus, Deus não fala, não, manda em qualquer hora. Amém, amém. Eu digo agradecer a Tiago Ribeiro lá no Crato também. A Triago Ribeiro lá Dê do um alô pra carro. ele, alô Tiago. É esse do Alô do Tiago, carro? dê um alô aí. É esse do carro? Não, dê um alô. Quem é, Tiago? É Tiago Ribeiro lá do Crato. Obrigado, Tiago. Deus te abençoe, amigo. Amém. E agradecer o motorista é George. E obrigado aí o George que veio entregar Trazer a a carrada água d'água. hoje. Olha ele outra hora. Eita, Zelim. Ei, a outra aí. Deu certo, deu certo. Aí, ó. Não vai vazar não. Não dá pra ver não, vai. Deu certo, Zelim, deu certo. Vai Não vazar, tá não. quase cheia. Vai vazar não. Deu bom. Agradecer a Deus. Pronto. Agora, então,